povo desesperado do GW. Seguinte, tô aqui hoje parecendo um boneco da Michelin africano para falar para vocês do Cine GW. Para quem chegou agora, para quem ainda não participou, o Cine GW funciona da seguinte forma. Toda sexta-feira a gente vai fazer um post com um filme para vocês assistirem durante o final de semana, tá? E aí, depois do final de semana, a gente vai voltar toda segunda-feira com algumas explicações sobre as perguntas que a gente deixa aberto. Bom, essa semana, quem não acompanhou, o filme era Como Perder um Homem em 10 Dias, tá? Esse é uma comédia romântica, daquelas bem sessão da tarde, é bem tranquilo, tá? Qualquer um com QI acima de 70 entende a história, então eu tenho certeza que todos vocês conseguiram entender a história. Só que o nosso foco aqui não era a história, o nosso foco era mais os personagens e a forma como eles agiam. Por quê? Porque muitas vezes aqueles erros e acertos que eles cometem, nós e as pessoas que gostam de nós acabam cometendo também. Então, a gente entendendo através da perspectiva do personagem, fica mais fácil da gente identificar quando acontece também na nossa vida, tá? Bom, a primeira pergunta que eu deixei aqui, né, a primeira observação era sobre a Michelle, que é uma amiga da Andy, tá? A Michelle é aquela ruiva com cara de doida, que é amiga da Andy, que é a loira, que é a atriz principal, tá? Então a Michelle, ela tem alguns motivos ali que ela não consegue encontrar um namorado. Por que ela não consegue encontrar namorado? Porque ela é bem maluquinha, né? Então, tem uma parte que as meninas vão lá consolar ela pra ela não perder o emprego e falam assim: ah, como é que foi, amiga? Você tá bem? Ela fala: ah, eu tô bem. Essa semana foi a melhor semana da minha vida e ele terminou comigo mesmo assim. Então, quer dizer, por que é ridículo aquilo? Porque ela só conhece o cara há uma semana, eles só estão juntos há uma semana e ela tá demandando muito dele e se dedicando demais à relação. Por quê? Tem que existir uma progressão. Você conhece alguém, você se interessa por alguém. Quando você se doa demais para a relação, aquilo acaba assustando e sufocando a pessoa, né? Então, esse era o primeiro dos maus hábitos que a gente queria que vocês observassem no vídeo, tá? Por que eu falo a gente? Porque eu, Tárcio, assisti o filme junto com a Mayara e as meninas também que trabalham na redação do GW, tá? Do Cine GW, elas me ajudaram, tá? Observar as situações do filme, porque eu não quero que seja somente a minha visão, mas uma visão coletiva e que, além disso, vocês também tenham a própria visão. Então, quem não assistiu e está assistindo o vídeo agora, prestem atenção no comportamento da Michelle, tá? E se você já assistiu, tenta reparar, ela fala: nossa, realmente ela era doidinha, né? Só tinha uma semana e ela estava fazendo um baita drama. E será que a gente já não fez isso em algum relacionamento das nossas vidas? Com certeza a gente já fez. Bom, o segundo ponto, a gente falava para vocês observarem porque o comportamento do Ben, que era o ator principal, né, ele era tão atraente para Andy. Então talvez vocês falem assim: ah, é porque ele é bonito. Fala, tá, ele chamou a atenção dela com a beleza. Só que o que atraía ela, o que fazia ela olhar e falar: cara, esse cara é diferente do que eu conheço, era o que? O comportamento dele. Se vocês repararem no começo do filme, ele é extremamente confiante. A forma que ele age com ela todo o tempo passa confiança para ela. Ela não olha para ele e pensa: será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? É o contrário. Até na cena da briga, ela tá tão confiante em levar ele pra briga que ele toma um soco e ela se surpreende, ela dá risada. Mas por quê? Porque a forma que ele age, ele é aquele cara que assim, ele beira a arrogância porque ele é divertido e tal, mas ele é confiante. E essa confiança dele é muito atraente. Se vocês repararem durante todo o filme, vocês vão ver que ela vai sempre se atrair por essa, né, essa forma dele de agir. E conforme ela vai conhecendo ele, ela vai se aprofundar em outras coisas. A gente vai chegar lá nesses pontos mais à frente. Mas o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês era esse: a confiança que ele age. Esse é um ponto muito importante para os rapazes perceberem. Ah, a beleza importa? Com certeza. A beleza foi o que chamou a atenção. Agora, o mais importante é a forma que eles se comunicam. Então, reparem bem, quando ele liga para ela no telefone e fala assim: ah, você tem 2 ingressos para o jogo hoje? Ah, então a gente vai junto. Os ingressos são dela. Ele não sabe ainda que aquilo é uma armadilha para ele. Só que ele tá falando com toda a confiança. Ah, então você esqueceu aqui sua bolsa com os ingressos que você vai me levar para o jogo hoje? Então percebam, essa confiança é o que realmente, né, faz com que ela não somente se atraia pela aparência dele. Esse é o segundo fator, né? Bom, terceiro ponto. Na cena que ela convida ele para a cama pela primeira vez, eu falei: observem a reação. O que acontece? Como ambos têm interesse em que aquela relação continue, ainda que não seja um interesse romântico, como ambos têm interesse que a relação continue, tanto ela
não quer transar, ela só quer provocar ele, quanto ele quer fingir que ele não está afim de transar com ela para gerar uma insegurança nela. Então, eu já assisti tem alguns dias, né? Não vou me lembrar exatamente, mas se não me falha a memória, ela chama ele pra cama e ele senta na cômoda e fala, não, vem você pra cá. Aí ela fica meio sem entender, ué, por que eu vou pra lá? Por que ele não quer transar comigo? Ele fica brincando com os sentimentos dela, isso gera uma insegurança nela. Ela perde o controle daquele flerte quando ele faz isso. Não, vem você pra cá. Aí ela vai. Quando ela vai, ela tá meio frustrada, meio triste. E aí ele pega e fala assim, sei lá, não lembro agora exatamente a frase que ele diz, mas ele dá a entender que ele tá afim dela e dá um beijo nela. E ela fica completamente perdida. Vocês vão perceber que esse comportamento masculino é atraente para a mulher, porque ele é imprevisível, ele não é aquele mesmo cara fazendo a mesma coisa que todos os outros caras fazem. E isso, inclusive, é o que vai fazer eles se apaixonarem lá no final do filme. Bom, quarto ponto. Eu falei, tente descobrir qual é a primeira vez que o Ben se sacrifica por ela. Lembra que eu falei desse jogo que ela tem os ingressos e é uma armadilha para ele com ela? Quando chega lá, ela sabe que ele é completamente fissurado pelo time, e aí, no final do jogo, ela fala para ele, vai buscar uma coca para mim. Aí ele fala, putz, tipo, aí ele fica dividido. Porque ele é um cara egoísta, né? O que tudo indica. Só que quando ela pede, ele tá meio que assim, putz, eu tenho que agradar ela. E aí é a primeira vez que ele se sacrifica por ela. Quer dizer, ele sai da zona de conforto dele e faz alguma coisa por ela, tá? Quinto momento, observe o comportamento do Ben na briga dentro do cinema. Esse é o momento que ele começa a perceber que ele tá gostando dela. Por quê? Quando eles vão ao cinema, ela provoca a briga, mesmo ela irritando ele defende ela. E quando ele defende ela, ele toma um soco de um cara lá, um gordo gigante, ele cai no chão, só que ele fica feliz, porque ele tá ganhando carinho dela. Então você vai perceber que nessa briga, o mais importante, mulheres, ele defende ela. Mesmo ele não querendo ficar com ela, de verdade, né? Ele é um perfeito cavaleiro. Ele defende ela mesmo, ela errada na briga. Outra coisa, ponto 6, todas as vezes que ela tenta terminar com ele, né, então ela faz de tudo para eles terminarem, eles acabam brigando, e aí ele fala uma característica dela. De novo, todo mundo ia pensar, é porque ela é linda. Não, o que as meninas apontaram, que eu mesmo não tinha percebido, em toda a briga, ele fala assim, cara, cadê aquela mulher confiante, inteligente, obstinada que eu conheci? Presta atenção. O que faz ele se interessar por ela é a aparência, de fato, não vamos negar isso aqui. O segundo ponto que faz com que ele se interesse, que ele fala, cara, como que você mudou? Porque eu tô aqui, porque você tinha uma personalidade, você era interessante, você não era essa mulher maluca sem graça que eu tô vendo agora. Percebam isso, então. O ponto que mais atrai ela é a personalidade confiante dele. O ponto que mais atrai ele é a personalidade inteligente dela. Ele não se atrai somente pela beleza, ele atrai-se também pela beleza, tá? Sétimo ponto. Qual o motivo que não faz o Ben não terminar o relacionamento de jeito nenhum? Gente, ele não termina o relacionamento por um motivo. Ele fez uma aposta. Aí você fala assim, tá, então é aposta. Não, porque ele poderia simplesmente falar, perdi a aposta. Não. O que faz ele seguir o filme inteiro é que ele tem um compromisso, tá? Então por que é importante? Vou falar de novo. Cara, essa aqui é uma visão nossa como grupo. Por que é importante o namoro antes do sexo? Porque existe ali um compromisso. Por que é importante o casamento antes do sexo? Porque ali existe um compromisso ainda maior, tá? Se você está ficando com um cara sem compromisso, o nome já diz. Se ele te engravidar, sem compromisso, tá? Então, tenham em mente isso. O que faz ele ficar ali, mesmo num relacionamento bobo e de mentira, é o compromisso e não outra coisa. Bom, ponto 8. O ponto em que a Andy descobre, mesmo sem querer, que ela está apaixonada e qual a linguagem do amor que fez ela se apaixonar. Bom, já estamos indo para o final do filme. O ponto que faz ela, o ponto em que ela percebe que ela realmente tá apaixonada por ele, que ela perdeu já o controle da situação, porque a paixão é o quê? Algo que te arrebata, você não tem mais controle sobre a paixão. Então, nesse momento que ela percebe e fala, putz, fudeu, perdi o controle, é quando ela vai para casa dos pais dele, aí ela chega lá, ela é bem tratada, e aí a mãe dele fala, ele nunca trouxe nenhuma namorada aqui. E ela começa a perceber que ele é um baita de um cara bacana, que ele é super divertido. E o que acontece durante todo esse decorrer do filme? Eles passam muito tempo juntos. Então, se eu tenho que apostar ali qual que era a linguagem do amor que fez os dois se apaixonarem, com certeza
foi o tempo de qualidade, as coisas em comum que eles têm. Os dois gostavam muito do time deles lá do... Agora eu não lembro qual que era o time, mas eles tinham um time de basquete que eles eram super fãs, e esse time era algo em comum. Então, quer dizer, mesmo nos encontros, quando ela falava, putz, vou tirar ele do jogo para provocar ele, mesmo assim ela ficava meio, eu quero saber o resultado, e ela acaba até em uma parte assistindo um jogo lá de dentro da cozinha. Ponto 9. Na cena do chuveiro existe uma sensação de conforto muito grande entre os dois. Procura entender o motivo deles estarem à vontade. Acho que essa agora ficou mais fácil, né? Eles passaram muito tempo juntos, eles se admiravam, eles se gostavam. Naquele momento, ela percebe finalmente que ela está apaixonada por ele, ela perdeu o controle dos sentimentos dela. E aí ela se entrega finalmente para ele, e é a primeira vez que eles transam. Então veja só, eu não estou defendendo aqui sexo antes do casamento, né? Mas essa é a história do filme. Então percebam bem, por que aquele momento não é algo estranho para eles? Por que aquele momento eles não olham para o outro e falam, nossa, que esquisito? Por que não existe mais aquela tensão que existia da primeira vez que ela vai na casa dele e confia ele para a cama, e convida ele para a cama? Porque eles confiam um no outro. Naquele momento, eles já têm uma relação de fato. Eles são namorados, eles estão juntos, eles conhecem minimamente o outro e essa tensão já está quebrada. Bom, por último, acho que esse aqui é o ponto mais importante do filme, inclusive, porque é uma comédia romântica, super água com açúcar. Só que o que acontece? Lá no final do filme, quem quiser assistir já desliga agora, porque daí eu vou acabar com a graça do filme inteiro. Mas no final do filme, quando ele vai atrás dela e ela tá na cena da ponte, ele pega a moto e sai costurando no trânsito. E aí ele para do lado do táxi dela e fala, encosta o carro. Aí ela fala, você é louco, você quer morrer? Aí ele responde para ela, por você valeria a pena. Então olha só, a gente chegou aqui num ponto da relação onde ela realmente passou da paixão. Ele não está mais apaixonadinho por ela. Ele realmente ama ela. Ele está disposto a morrer na busca por ela. Então ele está disposto a se sacrificar por ela, muito mais do que quando ele pegou o copo lá no começo do filme, muito mais quando ele levou ela na casa dele pela primeira vez, tá? Então esse é o momento onde está estabilizada uma relação. Eu falei, até comentei com a Mayara, eu acho que é muito legal, porque apesar de ser um filme super bobinho, as pessoas que escreveram ele realmente entendem de relacionamento. Bom, espero que vocês tenham gostado da explicação do filme dessa semana. Se vocês encontraram alguma coisa que a gente não encontrou, tá? Posta aí nos comentários, vai ser muito legal pra gente reagir sobre o filme ainda. Também fiquem atentos, porque na sexta-feira, juntamente com a live, a gente vai liberar o post do próximo filme. E aí vocês têm mais um fim de semana para assistir e a gente discute aqui na próxima semana. Bom, espero que vocês tenham gostado e não tenham enjoado de ver a minha cara aqui mais uma vez. Eu sou o Tarso e fico por aqui. Até mais!